Dá algum efeito de eu deixar o YouTube aberto, Vitor? Antes, lá no YouTube falta 1 minuto, né? Exato. Começou. Tá gravando. Bom dia. Ainda não, né? Boa noite. Começou agora o YouTube. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Deixa eu só ver como é que nós estamos aqui. São exatamente 7 horas agora. Hoje, a Faculdade Sapiens tem o privilégio de receber o presidente do CRC, José Cláudio Ferreira Gomes, que é graduado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Auditoria Fiscal e Tributária, bacharel em Direito, é empresário contábil desde 1999, ex-presidente do SESCAPRO, Sindicato das Empresas de Assessoria, Perícia, Informações e Pesquisas das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de Rondônia, presidente do Conselho Regional de Contabilidade desde 2020, né, estando como presidente há 2 biênios. E outro convidado é o nosso querido professor Jefferson, também é formado em Ciências Contábeis, com pós-graduação em Gestão do Ensino Superior, é sócio do Escritório de Contabilidade, proprietário de consultorias, empresas de consultoria, representante de softwares de contabilidade também. É um prazer imenso recebê-los essa noite, a gente ter o privilégio de ter profissionais com a graduação e a importância de vocês no estado de Rondônia, isso para a gente é um grande privilégio. A Faculdade Sapiens fica muito feliz pelo professor Jefferson ter aceitado o convite, assim como pelo nosso presidente do conselho, o senhor José Cláudio, também ter aceitado esse convite. E aqui a gente hoje vai tratar mais um bate-papo, né? E ninguém melhor do que o presidente do conselho para falar sobre a contabilidade para a gente, né? Eu também sou formado em contabilidade e atuo há alguns anos, não tenho a experiência dos meus colegas aqui de live, mas é um prazer imenso falar um pouco com vocês sobre essa profissão que tanto tem agregado à sociedade e eu tenho plena certeza que ela tem muito a agregar ainda. A nossa linguagem é a linguagem dos negócios, a contabilidade não tem outra função maior do que ser a linguagem de todo tipo de negócio. Beleza? Deixa eu só ver aqui. Vamos lá. Senhor José Cláudio, né? Desculpa. Sim, José Cláudio. José Cláudio. Há uns anos atrás, a empresa de consultoria Ernst Young, ela elaborou um estudo em 2016, que esse estudo foi até publicado pela Veja e pelo Globo, que até 2025, uma das profissões a serem substituídas por tecnologia inteligente ou por inteligência artificial seria a profissão de contador. Nós já passamos aí de 2016 para cá, 9 anos, e a nossa profissão, falo porque eu trabalho na área, tem crescido, em vez dela ter diminuído, né, como esses estudos vinham apresentando essa possibilidade. E para que a gente chegue a 2025, né, para completar os 10 anos que a reportagem diz, falta praticamente 2 anos e meio. O que o senhor, como representante do conselho da profissão contábil no nosso estado, o que o senhor acha da profissão contábil no Brasil e, claro, dentro do estado de Rondônia? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Jefferson. Tudo bem? Boa noite a todos que nos assistem. Olha, desde que eu entrei à prática da contabilidade, em 99, se vem tendo mudanças na profissão contábil. Nós entramos ali com a primeira mudança, quando se fazia tudo manual, né? Começou a ter os computadores para você trabalhar, né? Aí foi em 2012 uma alteração para mudar toda a tecnologia para a inovação de mudanças com a nota fiscal eletrônica, foram as outras demandas que já se vinham se implementando. A profissão contábil ela vem sempre em constante alteração e mudanças para atender às necessidades tecnológicas. E não só a profissão contábil, como inúmeras outras profissões contábeis, está nesse estudo dizendo que vai se acabar, dentre elas contábil, direito, né, e outras profissões afins.
No entanto, a nossa opinião é de que a única alteração que a gente é perceptível, na maioria das vezes, é a forma de se trabalhar. É a forma, vamos dizer assim, o despachante, ou aquele profissional que apenas faz as informações, as documentações para entregar para o seu cliente. O nosso nível profissional de contadores, se você analisar, fazer uma reflexão da forma da academia, na minha época, nós tínhamos a contabilidade gerencial. Por que a gente não fazia contabilidade gerencial? Porque nós era muito ligado às obrigações acessórias do dia a dia. Então, essas obrigações acessórias e fazer o despachante, de fazer DAFs, fazer DAS, essas coisas todas, isso sim, está previsto a qualquer momento, fadado a acabar para esse profissional que não fizer suas inovações. Mas você observa que muitos profissionais, está aí no mercado já se chamando hoje, a nossa contabilidade gerencial, que é a contabilidade consultiva, né? Que é o papel que o profissional da contabilidade hoje tem que estar desenvolvendo. Essa parte de aproximação mais com seus clientes. Então, assim, no sistema se percebe que a cada dia mais a nossa profissão é essencial. Só para um lembrete prático, é o que passamos agora pela pandemia. O quão trabalhou o profissional da contabilidade nesse momento, né? Atendendo as necessidades para não deixar morrer uma empresa, que é um CNPJ, não deixar na mão os colaboradores para atender a empresa na demanda do departamento pessoal. Então, vislumbrando esse 2025 aí, eu creio que nós vamos estar numa ascensão bem maior ainda enquanto profissional da contabilidade. Eu só vejo o crescimento, eu não vejo em momento nenhum fadada a dizer que... Só para vocês lembrarem, quando entrou essas empresas que fazem contabilidade digital, vai acabar os escritórios. Onde que acabou os escritórios? Né? Não se acabou o escritório. É porque a tecnologia ela ajuda até um certo ponto. E na demanda, quem alimenta as informações? Precisa de alguém para alimentar as informações. Então, eu não acredito de forma alguma que a nossa profissão contábil, em 2025, ou não tão longe, né, que vai chegar a dizer que vai morrer a nossa profissão, de maneira alguma. Muito bom. Perfeito. Deixa Obrigado. eu fazer um somatório aqui, Gustavo, que o presidente está comentando. Eu lembro que eu li uma matéria há tempos atrás, falando sobre as evoluções das profissões. Vamos tentar lembrar, tu, Gustavo, talvez não, mas eu e o presidente, provavelmente a gente é desse tempo. A profissional que era puramente secretária, lá nos anos 90. O que a secretária... A secretária pura, padrão, o que ela fazia? Ela ficava na frente de uma sala, anotando recado, repassando informação, e assim foi. Quando você vai falar sobre evolução, um dos pontos foi quando foi criado, por exemplo, vou te dar um exemplo de uma aplicação. Google Agenda, o que o Google Agenda faz? Você coloca lá teu compromisso e simplesmente, quando chega na hora que você combinou, o que ele faz? Ele justamente o papel da secretária, né? Isso aí, justamente o papel da secretária. E o que aconteceu com a secretária? A secretária morreu? Não. O que vocês acham? Não. Sabe o que se transformou a secretária? A secretária se transformou num item novo chamado secretária executiva. O que a secretária executiva faz? Ela não faz mais esse trabalho de puramente agendamento, passar recado e assessoria. Não, ela tem que entender do negócio. Ela tem que ajudar, junto com o executivo, né, ou o diretor, na gestão dos processos. Assim mesmo é a contabilidade. Essa pesquisa de 2016, ela trouxe, se a gente for analisar friamente ela trouxe um cenário catastrófico para N profissões. Só que nós temos que lembrar que cada profissão ela depende da realidade do seu país. Por exemplo, nós estamos num país, no Brasil, segurança jurídica. Hoje em dia você fala uma coisa, amanhã você fala outra. E quando a gente fala principalmente em lei e legislação, uma das principais profissões afetadas a cada alteração de legislação, qual é? Contabilidade. As alterações, por exemplo, aí a gente vai para o ponto mesmo da pandemia. A pandemia, na verdade, ela acabou trazendo, em vez de ela alargar ou deixar para depois essa evolução do nosso setor, o que ela fez? Clareou mais ainda, né?
Não, né? Ela trouxe mais para Verdade. perto. Ela falou assim, não, as mudanças vieram mais rápido. O pessoal, o presidente comentou agora há pouco do pessoal do DP, da folha de pagamento. Lembra que na hora que saiu a pandemia, saiu uma série de legislações novas, decretos, normativas. Quem era o primeiro profissional que tinha que se adaptar a isso? Nós, pessoal de contabilidade. Por quê? Grávida pode ser demitida? Não, não pode ser demitida. Pode fazer home office? Não pode fazer home office. Como é Redução, caracterizado? suspensão de contrato, tudo isso, né? Nossa, eu lembro que eu lia, chegava e ficava assim, todo dia, toda semana era uma coisa nova. O que é É. isso? Era evolução. E Sem, sem interpretação jurídica para atender, né? Você tinha que estar ali para atender o que E está atendimento escuro da imediato, legislação. né? não, Norma, é isso que eu ia comentar. Você, Gustavo, você comentou também interessantíssimo. O atendimento tinha que ser imediato. Você já tinha que Imediato. ter a resposta. No máximo, Perfeito. falava assim, dá um minutinho, deixa eu verificar, deixa eu estudar. No outro dia, você já tinha que ter a resposta certa para o teu cliente. Isso trouxe esse tipo de... A pandemia, ou essa temporada, apenas deixou essa evolução na contabilidade mais rápida. Então, o meu profissional, ele acabou tendo que se adaptar a isso. Entendeu? Então, eu costumo dizer até que valorizou não sei se o presidente concorda comigo, mas em muitos casos valorizou mais ainda essa temporada de pandemia o profissional contábil, porque nenhuma empresa ela pode parar, ela não parou, ela pode ter parado, fechado as portas ali por um tempo, por uma semana, por exemplo, um lockdown, mas ela parou de entregar obrigação acessória? de Não, maneira alguma. Muito não, pelo tem que contrário, tinha entregar. que manter em dias, sanar qualquer pendência que poderia agregar aí a um passivo na empresa, né? Sim, isso mesmo. Não, só para somar mesmo. Na verdade, se deixar, eu ainda falo mais, mas só para somar. E só para contribuir também, olha só, nesse período de pandemia do estado de Rondônia, e não só no estado, mas no Brasil todo, praticamente toda a profissão contábil foi tida como essencial. Nós não paramos um minuto, tá? Enquanto teve segmentos que foram obrigados a parar. E nós não, nós fomos incluídos nos decretos dos estados e continuamos trabalhando todos os dias. Não teve jeito. Show. Beleza, show de bola. Concordo plenamente com vocês, tá? Eu, como contador que sou, também acredito e tenho a certeza que a profissão ela é essencial à existência da humanidade, né? Se a gente pegar desde os primórdios, a gente tem o papel do contador ali, aquele que faz o registro, o controle dos patrimônios, né? E isso eu acho que nunca vai deixar de existir. A Com certeza. pessoa, a pessoa humana ali, no auxílio da tomada de decisão do gestor, eu acho que nunca vai deixar de existir como papel fundamental para qualquer tipo de empresa ou sociedade. Mas, Enquanto Gustavo, existir pessoas e bens para ser controlados, o Perfeito. contador vai estar ali, Com certeza. vai estar ali à disposição para atender a qualquer mas momento. aí, mas aí a gente entra numa esfera, e eu até estou adiantando talvez um assunto lá na frente, mas é porque o tempo está passando rápido, já vai dar 15 minutos, entendeu? O negócio é rápido com a gente. A gente acaba entrando numa esfera, por exemplo, do próprio conceito da contabilidade como ciência. Porque quando a gente fala em contabilidade, o aluno, por exemplo, essa daqui é uma palestra para alunos, ou futuros alunos, e graças a Deus eu estou vendo só os números de gente assistindo aumentando aqui, tá? Que bom. Você vai ter que entender, o aluno ou quem está procurando a contabilidade, ele tem que entender que contabilidade em si, a pessoa vai pensar assim, contabilidade. Só que só enxerga o nome contabilidade, ele pensa o quê? Que é número, que é matemática. Aí ele vai entender depois que a contabilidade ela é humana, ela vai depender de uma interpretação. Ela depende da interpretação do ser Ciências humano. humanas. Então, em nenhum momento o ser humano ele pode ser descartado de toda a operação. É por isso que o profissional... e aí eu estou falando, por exemplo, a gente tem aqui o presidente do CRC, que é um profissional de destaque na nossa região. O profissional ele acaba sendo mais importante ainda no dia a dia. Eu vou pegar um exemplo aqui até um exemplo pessoal meu que aconteceu essa semana. Se ela estiver assistindo, se a empresa estiver assistindo, ela vai saber que eu estou falando dela. Eu visitei hoje é quarta-feira, eu visitei uma empresária, uma MEI, pedi uma ajuda. Visitei uma empresária na segunda. Falou, Jefferson, deixa eu dar uma olhada. O que você acha que eu posso melhorar aqui? A primeira coisa que eu pedi foi as notas de entrada dela, nota de compra. O que eu olhei? Nota de compra, MEI. Só vi lá um IPIzão. IPI na nota. Comprando de fora. Eu falei, cara, primeira ajuda que eu vou te dar, SUFRAMA. Vamos tirar essa SUFRAMA. Benefício Isso tributário.
Isso, vamos fazer uma elisão tributária, usar a legislação a nosso favor. Isso é o papel do contador. O contador ele não tem que ser visto como uma despesa, né? Ele tem que ser visto como um custo. Ele, na verdade, ele sempre vai ajudar a empresa a crescer. Tá? Falei muito, vamos lá. Perfeito. Não, tá certinho, Jefferson. Assim, até vocês que, como empresários do setor, eu trabalho no setor público, né? Vocês, como empresários, tenho certeza que vocês têm um conhecimento até maior do que o meu quando vocês tratam sobre a contabilidade, principalmente no meio da sociedade como um todo, né? Muitas empresas necessitam e dependem da contabilidade. Isso aí é muito importante. Vamos só dar continuidade. Começar novamente com o nosso presidente. Presidente, na sua visão, tendo a visão do todo, né, da nossa área de atuação, o que o senhor acha que o profissional, para que um aluno que esteja formando ou que esteja entrando no curso de contabilidade, o que ele precisa ter para ser um bom profissional de contabilidade? Tendo em vista que o senhor já tem uma carreira solidificada, já passou por assim, essa etapa que os alunos que estão entrando, já que estão saindo do curso, né? E qual era, assim, o conselho que o senhor daria para esse aluno? Que ele deveria trilhar? Gustavo, a primeira coisa que a gente precisa ter é engajamento, né? Você precisa gostar do que vai querer fazer, né? É o que a gente estava conversando um pouco mais cedo. Se você realmente tem a aptidão para desenvolver aquela particularidade do teu trabalho, tudo que você fizer vai ser satisfatório, inclusive para você. Porque muitas vezes se preocupa a pessoa na remuneração, né? O que vai ter de recurso financeiro e retorno. Mas eu já digo, eu vou além e digo diferente. A gente, primeiramente, tem que mostrar nossa capacidade, que o retorno financeiro ele é propício depois que você apresenta a sua capacidade de desenvolver qualquer tipo de trabalho. É onde você mostra sua competência, sua lealdade, a sua ética, a sua disciplina, que aí você vai ser condizente tudo aquilo que você se propôs a fazer. Com certeza, onde você estiver trabalhando, desempenhando sua atividade, através do seu desempenho, da sua competência, você realmente vai ser reconhecido. Então, o que eu proponho hoje para qualquer profissional que queira atuar na área contábil, a primeira coisa é gostar do que ele quer fazer. Né? Gostar do que ele quer fazer, entender as legislações da sua profissão, porque a gente percebe muito que o profissional, muitos deles, às vezes não compreende a própria legislação da sua profissão, que é onde você vai ter poder entrar numa parte que a gente vai falar daqui a pouco, que é do compliance. Né? Então, onde você vai se comprometer com a regularidade do que você se propõe a fazer. Então, se você realmente, que antigamente a gente chamava de vestir a camisa, você veste a camisa para aquilo que você se propõe, realmente você vai desempenhar qualquer área, não precisa ser só na área contábil, você realmente vai ser reconhecido e chegar ao seu contento remuneratório no futuro. Show. Vamos lá, Jefferson, com você. O que você, como profissional e, claro, como professor desses nossos alunos, o que você acha? Repete a pergunta. Eu estava mais concentrado na resposta. Sobre os pré-requisitos que os alunos de contabilidade, o perfil desse aluno, para ele chegar a ser um bom profissional de contabilidade, para ele ter sucesso na área de trabalho dele. Tendo em vista, assim, que, igual eu falei para vocês, aqui a gente está com o presidente do CRC, o nosso maior representante da classe dentro do estado de Rondônia. Sim. E ele trouxe ali que a gente precisa ter engajamento, como a gente estava conversando anteriormente, não adianta nada o cara não querer, né? Ele tem que ter aquela força de vontade. Eu vou citar aqui alguns nomes. Tenho um amigo meu que é contador e advogado chamado Diego Weiss, não sei se o presidente conhece. Ele era ali da Didio, tá? Lembro uma vez que ele, conversando com ele, falou assim, cara, o profissional contábil ou o perfil do aluno contábil, ele tem que ser proativo. O que é um perfil proativo? É o contador, ou então aquele perfil que vai ser um bom contador, é aquele profissional que ele antevê problemas.
ele já enxerga, não, se continuar fazendo isso aqui, vai dar um problema aqui, ou então isso aqui está errado, nós temos que corrigir aquilo lá, e assim sucessivamente. Esse é o verdadeiro profissional, é aquele que deixa o meu empregado, ou desculpa, o meu empresário, o empregador, tranquilo, aquele que nunca dá nenhum tipo de problema. Mas às vezes quando o problema é que para você conseguir colocar essa mentalidade de proatividade, que é aquele meu aluno que tem sempre boas iniciativas para tudo, ele acaba sendo um pouco mais difícil, né? Para ele conseguir enxergar esse ponto de um lado positivo. Um outro ponto também é que ele não tem nenhum preconceito com tecnologia, tá? Se ele tiver algum preconceito com tecnologia, apesar de que a gente comentou agora há pouco, ó, contabilidade. Contabilidade não é puramente cálculo, a gente não fala só de números, a gente fala de leis, a gente lida diretamente com tecnologia. Tá? Então, o meu aluno, ele tem que... Eu não sei se eu estou adiantando alguns pontos aqui, mas ele não pode... O principal perfil dele, e aqui eu não sei se o presidente concorda comigo, o principal ponto é o perfil digital, né? Existe um termo hoje em dia novo, perfil digital do profissional contábil, do aluno contábil. Aquele cara que aprendeu algo, vai desaprender, porque a legislação mudou, e vai ter que reaprender tudo de novo. Eu não entrei nesse mérito desse detalhe, porque nós já estamos, né, na juventude que está nos assistindo, já está nesse perfil, né? Então, sim, realmente, então, eu encarei eles mais como ele ter uma pessoa engajada, com vontade de querer fazer, porque a partir do momento que ele tem a vontade e a coragem de encarar os obstáculos, ele vai ser justamente esse propósito do proativo. Ele vai estar ali estudando, vai estar consciente, ciente das situações, ao qual ele vai poder contribuir muito mais, né, com o seu empregador. Verdade. Show de bola. Isso mesmo. Eu concordo plenamente com vocês. O engajamento e a proatividade do profissional, ela é essencial, é o primeiro passo, né? O restante vem com consequência de todo o esforço. E tenho certeza disso que vocês dois, quando iniciaram a trajetória na profissão, tenho certeza que vocês tiveram essa proatividade, esse engajamento para chegar onde vocês estão. Vamos... Só a título de exemplo, Gustavo, nesses 22 anos já passou imensidão de profissionais dentro do meu escritório. Hoje, dentro do escritório, eu só pego pessoas que não têm conhecimento de nada. Eu pego ele do zero e faço a formação dele. Mas de que forma? Ele é na prática, eu vendo se realmente ele tem anseio de aprender, né, se ele busca. Porque o profissional, para mim, dentro do meu escritório, é aquele que não aceita só o que eu digo. Ele tem que dizer para chegar para mim e falar, olha, eu não concordo com isso aqui, por isso. Você não vai dar mérito a um profissional desse? Né? Verdade, justamente na proatividade, na busca de conhecimento. Então, para mim, que nem hoje eu estou com 2 colaboradores novos no escritório. Uma já, inclusive, já passou no exame, uma senhora. Ela trabalhava dentro de uma entidade educacional também, na secretaria. Ela pediu no dia que levou, eu quero uma oportunidade, eu quero fazer. Você sabe como é que funciona a contabilidade? Eu quero aprender. Está lá, e mostrou realmente para mim que ela está em busca justamente disso que eu expressei aqui para vocês. Né? Ela buscou e está buscando conhecimento. Então, está assim, muito mais aparente de uma pessoa realmente que está engajada no que ela quer. Show. Verdade. E isso, assim, é bom para o profissional, né? Ele buscar o conhecimento, ele buscar aprender, né? Porque a gente, cada vez que mais a gente estuda, mais busca, parece que a gente percebe o quanto que a gente não sabe, né? E o quanto a gente que precisa aprender. Isso que é importante. É um aprendizado diário. Diário, isso mesmo. Mas aí, quando só somando o que vocês estão comentando sobre o quanto mais a gente estuda, a gente descobre que a gente não sabe nada. Quando a gente comenta sobre a própria contabilidade, falando por exemplo, o leque de contabilidade, falando ontem, por exemplo, com uma turma de contabilidade tributária, que até estava com outro professor aqui, o Jefferson Fornaleto, e a gente estava comentando, por exemplo, sobre o agro, a contabilidade no agro. É um leque, faz parte, na verdade, do leque. O próprio Gustavo é auditor. Então ele foi para uma área pública. Eu tenho a contabilidade do agro. Então, assim, se o meu aluno ele tiver interesse, ele vai descobrir o seguinte: a contabilidade ele não é só aquilo que ele consegue enxergar, por exemplo, num curso. Não, entendeu? Ela é de bem maneira maior. alguma.
Ela é bem maior. E a contabilidade rural, ela está vindo agora para o nosso estado, né? Há quantos anos que existe o agro e a contabilidade? Quando eu estudei faculdade, eu tinha uma cadeira de contabilidade rural, né? Então, Verdade. assim, quando é que eu vou poder usar isso? Aqui não tinha. E agora que nós vemos o boom da economia rural aqui no nosso estado, do agronegócio, é o momento oportuno. Então, imagina um acadêmico que hoje está aqui nessa sala, eu quero me qualificar na contabilidade rural. Como vai ser o ganho dele futuro? Né? E é uma área assim que a gente está vendo que está em pleno crescimento. O mundo só vai precisar mais de insumos, de alimentos, então a contabilidade vai vir para controlar, para registrar todos esses bens e patrimônios que serão gerados aí. E a gente vê que ainda intrínseca. E a gente vê que ainda não tem tanto contador com esse foco ainda, né? Porque nós não tínhamos essa cobrança aqui, não tinha essa necessidade, sim, né? Sim. Agora que sim, agora começou e o pessoal está aí vendo. Né? E é uma baita de uma oportunidade, né? Assim, os alunos e os profissionais de contabilidade, eu tenho certeza que já estão crescendo muitos olhos nessa área para se especializar, porque até a gente conversando um tempo atrás, eu e o professor Jefferson, ele comentando assim que não tem tantos profissionais com especialização no agro ainda, e muita gente que está começando a buscar, até pelo fato de começar a dar esse boom dentro do estado agora, né? A gente começou a ter empresas de agro muito forte, e a gente precisa de profissionais de qualidade. A gente está começando ainda acho que um novo caminho para contar, para se especializar, né? E isso vai ser muito bom para a nossa profissão. Você tira pelo boom, Gustavo, quando entrou essas questões do e-social, quando entrou SPED, ECD, ECF, tem gente que se especializou só nesse rito, né? Se especializou especificamente nessa área. E hoje está ganhando o mundo, o Brasil, para falar sobre ECD, ECF, E-social, e aí por diante. Né? Eu até falo que eu sou do interior do estado, né? E a gente tinha contadores que quando começou essa mudança assim na contabilidade, fala, não, eu vou parar de trabalhar, não quero mais aprender. Aí a gente viu o quanto é essencial a aprendizagem, o que a gente estava falando. Permanente. Isso o próprio conselho, ele traz lá um dos seus pontos, a educação continuada para os profissionais, né? Isso que é muito importante. A única profissão no Brasil que é obrigada a ter a capacitação periódica, com cobrança de pontuação todo ano. Isso mesmo, perfeito. Verdade. Perfeito, show de bola. Verdade. Vamos lá, vamos dar continuidade. É só deixar claro aqui para o pessoal que está participando, que quem tiver algumas perguntas aí, quiser perguntar para o professor Jefferson e para o nosso presidente do conselho, José Cláudio, só mandar no chat aí do YouTube, tá, gente? Fiquem à vontade. Aí depois, daqui a pouquinho, a gente dá uma lida nessas questões. O Vitor do apoio está aqui dando todo apoio para a gente, ele vai estar transmitindo essas questões para nós. Tranquilo? Vamos lá. Falar um pouco de tecnologias assim na área contábil. A gente vê agora o pessoal comentando bastante sobre contabilidade 4.0, aí a gente começa a ouvir várias inteligência artificial, sistemas de tecnologia para ajudar a profissão contábil, ajudar a área como um todo, né? Os controles realizados. Como que o senhor vê essa tecnologia dentro da profissão contábil? E como que isso está auxiliando, por exemplo, o escritório no qual o senhor gere, senhor José Cláudio? Gustavo, é o seguinte, nós, quando profissional da contabilidade, há anos atrás, a única pessoa, ela fazia tudo, departamento pessoal, departamento contábil, fiscal, né, como um todo. Com o crescimento e a alavancagem tecnológica e muitas obrigações, isso teve que ser segregado. Então, você precisa de ferramentas para poder te auxiliar a cumprir muitas das obrigações que hoje se mantêm no mercado. Como é que eu consigo, através de uma nota eletrônica, ter que digitar manualmente? Eu vou dar conta de fazer um lançamento de 2, 3 mil notas, 4 mil, 5 mil notas de uma empresa? É quase que impossível, né? Então, a tecnologia ela vem agregar essas pontualidades, não só na agilidade das ferramentas para cobrir as obrigações que você tem, né? Como também vai auxiliar na estrutura do seu escritório, né, da sua empresa, para poder você ter uma gestão adequada, né?
a sua cobrança, né, as suas obrigações, seus prazos de obrigações que você tem que cumprir. Então, as ferramentas tecnológicas vêm para contribuir nesse sentido dentro da sua empresa. E não é diferente de uma empresa ou outra, o escritório de contabilidade. A gente precisa disso para ter em mãos, para dar esse suporte, né? O Jefferson, que trabalha diretamente com essa parte tecnológica aí, sabe muito bem que as empresas, quando procuram ele, é porque precisa daquele suporte para atender a demanda, que senão não vai conseguir nem realmente trabalhar. Com a mudança tecnológica que nós temos no perfil hoje, quem não está ligado à tecnologia não trabalha mais. Verdade. Não, só para somar o que o presidente está comentando, quando a gente volta um pouco na história recente da contabilidade, a gente volta lá no início do SPED, né, lá no decreto inicial do SPED, decreto federal, lá de 2007. Então, quando ele veio aqui em 2007, ele já trouxe uma revolução para quem é da área. Nem eu brinco, para quem é da área há um pouco mais de tempo, vai lembrar de uma coisa chamada Gian, vai lembrar de uma coisa chamada Sintegra, vai lembrar ainda de entrega de Gian via disquete, que tinha que falar de Manad, que é mais antiga ainda. Eu não peguei Manad direito, eu não peguei. Eu tinha um arquivo, tinha que levar aquele 90 e alguma coisa. Aquele disquetezão, assim, você tinha que levar tudo. Isso daí veio a evolução. Eu vou dar um exemplo do próprio SPED, né, que é hoje um termo bem conhecido dentro da área. A revolução maior, né? Sim, tem um destaque maior. Somando o que o presidente também comentou, eu mesmo fui testemunha de escritórios, o dono do escritório falando assim, Jefferson, eu não quero me adaptar ao SPED. O profissional falou, não quero me adaptar ao SPED, eu vou vender meu escritório e vou criar gado. Isso é uma opção, eu não estou criticando, isso é uma opção de vida, entendeu? Consequentemente, você tem que entender que, como em qualquer profissão, você tem que saber se você vai enxergar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Para alguém que está saindo, você pode estar ouvindo um copo vazio, mas para quem ficou, você pode enxergar o copo cheio. Opa, teria mais oportunidades. Entendeu? Ter mais exemplo, a gente em pandemia, se a pessoa for analisar hoje em dia os números, na época de pandemia a gente teve um recorde de abertura de empresa. Você sabia que isso? Você sabia que para isso eu precisei tecnologia, abertura de empresa. Antigamente você tinha que fazer o preenchimento das DBE. O presidente lembra disso aqui. Nós ainda temos que fazer, mas tudo no manual, ou então na máquina elétrica. Tinha que entregar na Receita ou na junta comercial, na verdade, junta comercial. Você tinha que fazer todo esse processo. Hoje em dia, esse processo é eletrônico. Nós tivemos até uma última alteração, falando agora especificamente do estado de Rondônia, nós tivemos agora uma última alteração esse ano no portal. Sempre melhorias, falando da junta comercial. Eu lembrei do nosso colega Leilson, tá? Sempre trazendo novidades para a gente. Meu cliente, o meu contador, ele tem que entender de tudo isso. Ele tem que estar preparado para essas mudanças. Entendeu? Se ele não estiver preparado, ele vai acabar ficando para trás. Mas, assim, ele sempre tem que estar preparado para esse tipo de evolução, como a gente estava comentando agora há pouco, sendo até redundante na fala. Tá? E o quão foi importante essa mudança tecnológica que, né, hoje você consegue abrir uma empresa em menos de 40 minutos depois de tudo pronto. Muitas vezes você entrega um relatório, você entrega uma empresa agora, vamos supor, 10 horas, quando é 10 e meia, você está com ela já liberada CNPJ, contrato social, às vezes até a isenção do alvará de licença de funcionamento. Só somando o que você está falando, presidente, você lembra quando a gente entregava a documentação ali na junta comercial que tinha que esperava o dia seguinte para analisar. Esperava às vezes 3 dias pela resposta, que aí você dava a continuidade no processo. Não, agora hoje em dia, de novo, o negócio evoluiu, e assim tem que ser qualquer profissão. Não só os órgãos que nos atendem, entendeu? A gente fala isso, mas para nós que estamos no mercado, é uma satisfação, porque nós estamos aqui, nós somos testemunha dessa evolução. E essa evolução tecnológica, ela veio contribuir para mostrar que nós, contadores, são mais do que essenciais, né? Você tira, por exemplo, aí a Secretaria de Fazenda hoje do Estado de Rondônia, com o Fisconforme, veio justamente consolidar aquilo que nós, profissionais da contabilidade, chegava para o cliente e falava, cliente, a forma correta de fazer é isso. Eu estou até entrando no compliance já, vamos lá para frente. Já não, eu acho que não vai dar nem tempo, são 40 minutos de live, já vai acabar. Gustavo. Deixa eu só aqui falar. Eu acho assim, que essas tecnologias têm auxiliado muito a área de contabilidade, né? A contabilidade tem crescido e tem dado oportunidade para o contador ele fazer
o papel mesmo de auxílio à gestão, de auxílio à tomada de decisão. Eu deixo de ficar naquela parte manual para eu ir para a parte de pensar efetivamente e ajudar a gestão. Eu acho que essa é o principal ganho com as novas tecnologias, né? É o que a gente acaba chamando também, o presidente já comentou, do contador, a contabilidade consultiva. Você vai ter que sair, você vai sair da tua mesa, vai ter que ir até o teu cliente, tu vai ter que entender, tu vai ter que ajudar, tu vai ter que, nem o brinco, você vai ter que entender porque, por exemplo, num curso de contabilidade você estuda psicologia. Não é à toa que você estuda psicologia, você tem que aprender a conversar, a falar, e assim sucessivamente. Ouvir, principalmente. Ouvir principalmente. Com certeza. Deixa eu só ler alguns comentários aqui do YouTube. Gostaria de agradecer ao pessoal que mandou boa noite lá. Dadá mandou só gênios. Obrigado, Dadá. O Eduardo Costa, Sueli, Jonathan. Guilherme Alencar, ele fez uma pergunta. Eu vou endereçar para o nosso presidente. Boa noite a todos. Eu li um tempo atrás que o curso de contabilidade ia deixar de existir e se agregaria ao curso de administração. Isso é fato ou é mentira? Vou deixar primeiro o presidente falar, depois eu exponho. Por favor, presidente. Mentira? Olha, nossa profissão ela é consolidada. É imperceptível ver a junção de duas profissões, na realidade, duas profissões consolidadas, né? Inclusive, hoje, o nosso federal está entrando com uma revisão junto ao MEC da nossa profissão, fazendo algumas sugestões, né? Já foi bem aceita pelo secretário da Educação, então isso já está implementado lá para que a nossa profissão se concretize ainda mais do formato que é. Tá? É impossível ter essa agregação junto às duas profissões, tá? Perfeito, obrigado. Professor Jefferson, quer falar alguma coisa a respeito dessa questão? Não, vou deixar você falar, Gustavo. Vamos lá. Eu concordo perfeitamente com o presidente José Cláudio. Nós somos profissões independentes, profissões regulamentadas, começa por aí, e cada um tem o seu papel. Começa por aí. A gente já tem a regulamentação das nossas profissões, são profissões que se complementam, mas são independentes. E eu também não acredito que tenha essa... Não existe até o momento nenhuma proposta de unificação de profissões. Tudo bem? Espero ter respondido. Saiu por causa de uma fala, uma época aí atrás, mas não vai se concretizar, não. Acredito que eu tenha respondido a dúvida do Guilherme. A outra, deixa eu ver... Caroline Moreira Lavoyer. Senhor Cláudio, a maioria dos patrões não são assim, eles mandam, obedece quem tem juízo, que não quer ficar desempregado, não tem essa de chegar falando que vai dar certo e tal. São visões, e existe patrões e patrões, né? A gente não pode generalizar, né? Acredito que a posição que o presidente comentou de ter ouvir o empregado é bem importante na gestão de um escritório. Eu acho que esse papel ainda do cangaceiro lá atrás que só determinava e queria cumprir, isso já acabou. Não tem espaço para esse tipo de atuação mais no mercado. Ainda mais hoje, com essas mudanças todas. Se você não puder dar a liberdade do teu colaborador te ajudar, para que você vai contratar o colaborador? Ele não está ali só para executar a profissão, ele está para ajudar e fazer com que tudo cresça, para que ele também possa crescer no teu ambiente de trabalho. Beleza. Daniel Guimarães, curso vai ter foco em contabilidade para o mercado financeiro, IPO, etc.? Nós temos sim, tá, Daniel? Nós temos disciplina com mercado de capitais, disciplinas voltadas ao conhecimento do mercado financeiro, tá? Seja uma parte intrínseca da profissão contábil, né? Você já estuda contabilidade financeira, estuda contabilidade pública, rural e tudo demais. Isso. Jonathan fez a seguinte pergunta: será essa a oportunidade dos contadores ser um profissional mais reconhecido e mais valorizado que os advogados? Eu acredito que isso está vinculado a qual questionamento será, Jonathan? Não veio o anterior. Olha, eu entendo que a nossa profissão é tão valorizada quanto a de advogado. Às vezes as pessoas confundem com a liberdade e acessibilidade de algumas questões por prerrogativa de profissão. Nós trabalhamos com o quê? Nós trabalhamos com contabilidade, controle patrimonial. O advogado trabalha com o quê? Com as normas. Então, muitas vezes, os prazos deles, por necessidade, eles precisam ter liberdade de atendimento. Então, é o único lugar que eu vejo
uma diferenciação. E o restante, ele é um bacharel igual o contador, ele exerce a profissão igual o contador e tem a profissão regulamentada igual o contador. Perfeito. Tem um aqui que eu acho que vai ser bem interessante para os dois. Danilo de Oliveira. Uma dúvida que eu tenho é que em relação às possibilidades de empreender com a contabilidade. Como que vocês dois que são empreendedores da contabilidade, né? Possuem escritórios, como que... É infinita. Nós começamos a conversar e verificamos que nós temos vários segmentos dentro da área contábil. Então, como a gente não pode mais assimilar como antigamente uma única pessoa fazia tudo, hoje tem que ser segregado, cada qual fazer várias coisas. Por exemplo, hoje você faz contabilidade, mas eu quero fazer BPO, você pode criar o BPO dentro da sua empresa e fazer gestão dos seus clientes, aqueles que concordarem. Muitos empresários hoje estão fazendo parcerias aí diversas. Você hoje não consegue trabalhar, mas você tem que andar de mão dada, né? Eu tenho que fazer parceria com o Jefferson, eu tenho que fazer parceria com a certificação digital, eu tenho que fazer uma parceria com o pessoal de seguro. Por que isso? Para atender o teu cliente. Porque às vezes o cliente deixa de ser seu cliente porque você não oferta nada. Então, você tendo parceria, você agrega coisas, onde é a mesma coisa que o supermercado, que o supermercado grande tem. Ele tem tudo. Não tem tudo? Então, quando a pessoa vai lá, deixa de ir no pequeno, porque às vezes não tem um objeto. Ele vai no grande que tem tudo. Então, se você tem o seu escritório e tem um leque de acessibilidade, de oportunidade para atender o seu cliente, é onde você pode fazer as inovações. Só fazendo um somatório aqui, Gustavo, e o somatório que o presidente está comentando, a profissão em si, quando você vai enxergar, você acaba enxergando às vezes uma limitação, por exemplo, contabilidade comercial, contabilidade geral. Mas ele vai entender, por exemplo, que a contabilidade ela pode ter nichos. Existem contadores que são especialistas na contabilidade ou em assessoria a empresas que trabalham puramente com licitação. Outros, por exemplo, trabalham só com empresas que fazem exportação, outros trabalham só com empresas de importação. Aí a gente comentou agora há pouco do agro. Tá? Se você for analisar, quando a gente fala em empreender é quando você escolhe assim, eu quero trabalhar com isso, desse jeito. Comércio, indústria e serviço, né? É o segmento. Isso mesmo. Tá? Então, assim, ele tem que entender que eu sempre falo, para os nossos alunos, não tem limite. Se você for procurar, nós temos muitas oportunidades. E a legislação fala isso. O bloco K está aí, né, em evidência. Né? Ninguém está fazendo. Tem profissional da contabilidade que está se especializando em bloco K. Para atender os clientes dos escritórios. Trabalhar com inventário, a pessoa que trabalha com indústria tem que aprender a saber a formulação de cada produto. O pessoal mapear tem que entender custo. Sim, para mapear custo. Eu lembro, só para finalizar e somando o que o presidente está comentando, eu lembro de um colega nosso, uma vez comentou, cara, eu estou precisando de um profissional especialista em custo. Para quê? Para atender uma indústria que tem filial aqui em Rondônia, mas sua matriz é no Amazonas. Para quê? Para que ele entendesse tudo isso. São nichos. Ele tem que ter que... O empreender na contabilidade, a primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que ter... Eu vou para onde? Eu vou para qual nicho de mercado? Isso é um bom início. Mas, assim, não se limite, não, porque a contabilidade, ela não tem limite. Perfeito. Assim, agradecer os comentários dos alunos e participantes da live lá no YouTube, tá? Boa noite, só tem fera. Obrigado, Roberta. Obrigado, Júlio. Obrigado, Matheus. Vamos responder a última questão do Júlio Rodrigues. Estamos passando por um momento de mudanças no FGTS que vai passar a ser digital. Você acha que isso vai facilitar no fechamento mensal para as empresas de contabilidade? Presidente? Eu já queria que isso aí tivesse ficado lá no E-Social, no primeiro projeto. Para nós na contabilidade é maravilhoso. Só para você ter a noção do primeiro projeto do E-Social, que era completo, antes de fazer aquela mudança que foi feita aí, isso que uma simplificação, lá já contemplava tudo isso. Lá onde você, por exemplo, hoje, muitas vezes o teu cliente chega, recalcula tal coisa. Você não ia precisar fazer recálculo, você só chegava lá, escolhia o que você queria fazer e já mandava para o teu cliente atualizado. Isso era previsto lá no E-Social. Então, essa mudança aí tecnológica vem para agregar. Imagine você quantas hoje estão sofrendo para fazer um recálculo com a mudança, né, do sistema lá que só quer o Windows 10. Com a tecnologia justificando dentro do sistema da Caixa, você não vai ter mais essa dor de cabeça. A base já está lá. Você vai entrar lá, imprimir sua guia e acabou. Então, para nós, vai agregar muito, vai agilizar o nosso processo. Isso. Jefferson?
Não, eu também vejo que eu só vai me trazer evolução. Eu conversei mais cedo com a nossa chefe aqui, a Márcia, citando o nome, falando sobre isso, sobre o que aconteceu com o E-Social. O primeiro projeto, né, que via lá atrás, e de novo, ele teve uma simplificação, ele trazia muita coisa nova, ele era bem mais amplo, extremamente bem mais. É claro que nós da profissão contábil teríamos que nos adaptar a mais coisas, mas ele trazia sugestões muito boas. Tá? A gente espera que parte dessas sugestões continuem vindo. A ideia da simplificação, às vezes, você tem que entender que simplificar demais, às vezes, pode acabar não ajudando tanto. Tá? Mas a ideia, assim, qualquer tipo de dificuldade, eu tenho que lembrar que o contador está aqui para isso. Eu costumo dizer que o contador é a central de soluções. É como o presidente estava comentando. O contador, ele normalmente ele tem que ser o contador, o psicólogo, ele já tem que fazer parte de advogado, ele já tem que dar soluções ímpares em assuntos, entendeu? Ele é sempre uma central de soluções. E tem que ver o seguinte, quando vem essas situações, a gente tem que ver isso como oportunidade, não como mais trabalho. Sim, eu sempre me alegro quando eu vejo uma novidade, uma inovação, porque isso é muito mais oportunidade de agregar e somar, inclusive financeiramente, dentro da empresa. Mas é aquilo que a gente comentou, né? Você tem que saber como é que você está enxergando cada oportunidade. Você está enxergando um copo vazio ou um copo cheio? Vai depender sempre de cada um. Show de bola. Gente, aos demais colegas que enviaram perguntas lá, o Guilherme comentou sobre especialização de criptomoedas. Guilherme, depois a gente tem um projeto aí, a gente fazer uma palestra sobre blockchain aí. Blockchain é o livro Razão de Contabilidade, tá? Só para deixar bem claro para você. A gente vai conversar mais sobre isso. Dadá, sobre especializações e curso preparatório para o agro aí. Eu acredito que vai começar a bombar mais aqui no estado essa área. Gostaria de agradecer ao nosso excelentíssimo presidente José Cláudio pela participação. Para nós da Faculdade Sapiens é um privilégio tê-lo participando deste evento. Como a gente já vinha conversando, a gente tem alguns projetos, a gente quer se aproximar mais do CRC. Uma felicidade imensa estar trazendo o senhor aqui. Ficamos gratos pelo senhor disponibilizar o tempo precioso do senhor. E esperamos em breve a gente poder fazer um evento lá presencial, né, na instituição. Fé em Deus, a gente tem alguns projetos aí e o convite já está aberto, já comentei com o senhor anteriormente. Muito obrigado. Eu agradeço também ao professor Jefferson pela disponibilidade, que é um braço direito, braço esquerdo nosso no curso aqui, tem nos ajudado muito. Fico muito feliz em estar trabalhando com vocês. Tem já alguns anos que a gente já vem trabalhando junto, né, Jefferson? E agradeço imensamente a disponibilidade de vocês dois. Tenho certeza que a gente está agregando e a participação de vocês vai ser fenomenal para os nossos queridos alunos e participantes da live. Show. Agradeço imensamente aí o convite. Sempre que for possível, a gente está à disposição. E deixo aberto aqui o convite para que possa levar aí o grupo acadêmico aqui da Sapiens lá para conhecer o conselho, ver como é que funciona. Quem sabe um dia marcar no dia de uma plenária, fazer o convite aparecer lá e ver como é que funciona o nosso regional. Show, que legal. Eu vou cobrar, depois vou levar os alunos lá sim, com toda certeza. Obrigado, está presidente. Comprometido. Obrigado mesmo. Jefferson. Obrigado, gente. Obrigado também. Deixa eu agradecer também ao presidente a disponibilidade. Quando eu conversei com o mesmo, não trouxe dificuldade nenhuma, só falou, eu lembro até da resposta, é só marcar. Então, obrigado pela disponibilidade de sempre. Gente, brigadão. Boa noite a todos. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Boa noite. Tchau. Um abraço a todos. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.